Bom dia, boa tarde, boa noite, bom! Hoje eu decidi fazer um compilado, certo? Vai ser mais uma conversa, porque senão o vídeo fica muito longo. Então eu já vou deixar avisando aqui que se eu fiz resenha para o livro que eu citar, é mais interessante ir lá para conferir a minha opinião e etc. Porque eu pretendo passar um pouco mais rápido aqui. Nesse vídeo você vai encontrar minhas leituras de outubro, minhas leituras de novembro e as de dezembro. Já começando, eu quero dizer que as de outubro, como muitas pessoas aqui fizeram, foram temáticas de Halloween, mas não exatamente de Halloween. Porém, eu meio que quis utilizar essa vibe, então minhas escolhas foram influenciadas. Minha primeira leitura foi A Mansão Hollow, de Agatha Christie, seguida por Assassinato no Expresso do Oriente. Essas duas leituras já tem um vídeo, sim, um vídeo para as duas leituras. É o primeiro vídeo de resenha dupla, vou deixar ela aqui embaixo linkada, show? O Poirot foi convidado para um almoço nessa mansão Hollow, só que quando ele chega lá, ele se depara com um assassinato muito teatral e ele começa a duvidar da realidade daquele assassinato. Até porque a cena é absurda. A mulher que segura uma arma, segura a arma que não matou a pessoa que morreu. Então tem todo um mistério estranho, né? E a principal suspeita é a esposa do cara que morreu. Então, e o Assassinato no Expresso do Oriente, ele vai falar sobre um assassinato que acontece no Expresso do Oriente e o Poirot, ele acaba se envolvendo lá, ele quer chegar a um lugar, agora não lembro onde ele tá, e ele pega um expresso que supostamente devia estar vazio por conta da época do ano, só que daí quando ele entra lá tá lotado e ele acha isso estranho. E acontece um assassinato aí. Tá tudo lá no vídeo, então qualquer coisa, bora lá conferir. O próximo livro que eu li também fiz resenha. A minha opinião foi um tanto negativa. Eu tô falando de Fábrica de Vespas, de Anne Banks, né? Essa edição tá linda, porém eu admito que eu não curti muito o livro, não. Aqui nós vamos lidar com um caso de psicopatia infantil, mas a meu ver, houve algumas falhas que eu achei que comprometeram a minha leitura e meu envolvimento. E eu falo sobre todas essas falhas no vídeo, que eu também vou deixar aqui embaixo. Já aviso de antemão que o vídeo é um tanto negativo, uma resenha um tanto negativa. Mas não me matem, gente, é minha opinião. Tipo, se todo mundo convergir, nunca vai ter graça. Em seguida, eu li Medo Clássico, Edgar Allan Poe, publicado pela Dark Side também, e é incrível, né? Eu gosto muito de revisitar os contos de Edgar Allan Poe, a maioria deles que contém aqui eu já tinha lido, afinal ele é um dos meus autores favoritos, então... E essa edição, ela está incrível, ela tipo, muito fantástica. O vídeo que eu fiz também, fiz um vídeo só pra essa edição, eu falo dela, não só dos contos, mas também da edição, que tá caprichadíssima. Vou deixar o vídeo aqui embaixo também. O Edgar Allan Poe é considerado um dos grandes mestres da literatura do gênero suspense e mistério. E aqui os contos escolhidos foram muito bons, tem uma divisão muito interessante. Acho que como uma primeira leitura também de Edgar Allan Poe é ideal. A tradução tá bem boa também, eu achei. E, nossa, tem um extra aqui fantástico, além de vir com o poema O Corvo, em duas traduções, Machado de Assis e Fernando Pessoa, se não me engano, e também o livro A Filosofia da Composição, que é uma análise e um pouco do processo do Edgar Allan Poe na criação do seu grande e famosíssimo poema O Corvo. E aí, eu li um livro de Stephen King, of course, porque Stephen King combina com temáticas assombradoras e etc. E eu li Lobisomem, A Hora do Lobisomem, perdão. É um livro de contos, porém são contos que são interligados. Cada capítulo tem o título um mês, então aquele conto ocorreu naquele determinado mês e a gente meio que tem uma história inteira. Se passa numa cidadezinha pequena, lá acontece um assassinato dado por uma fera que ninguém identifica, até que começa a ter boatos sobre uma possível criatura lobo. E aí a gente é levado a desvendar, junto com os personagens, quem pode ser essa pessoa que se transforma, né? E a partir de um conto em que essa fera ataca um garotinho cadeirante que sobrevive, a gente começa a acompanhar um outro lado, né, que é o lado dele. Eu achei esse livro bom, mas eu achei um pouco estranho, não me envolveu muito. Eu senti um pouco distante, assim, dentre o que eu reconheço da narrativa do Stephen King. Achei muito por cima, não senti muito aprofundamento. Mas essa edição é linda, gente. Essa edição da Suma vem com a arte, assim, cada capítulo vem com uma arte diferente, de um ilustrador diferente sobre aquela cena que acontece naquele capítulo, e isso é muito legal. Eu adorei as ilustrações e eu acho que vale super a pena conferir também por conta desse diálogo, né, do texto do conto dele com essa ilustração.
Em seguida, eu li um quadrinho, Noite Sem Fim, de Neil Gaiman. Voltei pro universo Sandman, que faz um tempinho que eu não visito. Eu acho que isso vai mudar agora em 2018, porque eu tô com saudades. E aqui, em Noite Sem Fim, nós vamos ter um conto para cada perpétuo, que quem não sabe, quem não conhece o universo Sandman, Sandman é um dos personagens, é o Sonho, e ele tem 6 irmãos. Nós vamos ler um conto de cada irmão e esses contos são ilustrados por artistas diferentes. Todos são roteirizados pelo Neil Gaiman e é simplesmente incrível. Eu amei esse quadrinho, Deu muita saudade mesmo de Sandman. E tá linda, todas essas ilustrações, a dinâmica narrativa, a personalidade de cada perpétuo dentro do conto, tá fantástico. Eu achei incrível. E tem inclusive arte do Milo Manara, que é um dos meus ilustradores favoritos, né, dentro do mundo dos quadrinhos. Eu acho aquele cara simplesmente fantástico. Então, Neil Gaiman com Milo Manara é de blow your mind. E aí, pra finalizar as leituras de outubro, eu li 10 contos dos melhores contos de H.P. Lovecraft dessa edição, publicada pela Etra. Esses 10 contos eu também já fiz um vídeo, porém eu ainda não postei, mas ele vai ser postado em breve. São 10 contos que deram 100 páginas, se não me engano, 106 páginas, então são contos curtos. Irão agora os contos maiores, as novelas, talvez, consideradas novelas, que eu também pretendo ler. Então tivemos aí, né, Stephen King, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft. No Halloween nada mais, nada menos que esses grandes mestres. Foram leituras muito legais, gostei bastante desse mês. Vamos para o mês de novembro. O primeiro livro que eu li foi um livro que chegou na livraria como cortesia e aí eu adotei para poder indicá-lo, que foi O Beijo Traiçoeiro, de Erin Beatty. Esse aqui que vai aparecer aqui. Ele é um livro jovem adulto, onde a gente vai conhecer uma protagonista que vive uma realidade de ou você casa ou você casa, e ela é meio que adotada pelos tios, porque os pais dela morreram. Ela é meio que forçada a casar, só que ela começa a sabotar os encontros com a casamenteira, porque é a casamenteira que vai arranjar, vai ler o perfil dela e arranjar pra ver com que homem naquela sociedade ela vai se encaixar. Ela começa a sabotar esses encontros e aí essa casamenteira pensa, não vai dar certo, eu vou pegar você como aprendiz, basicamente isso. Ela vai acabar escoltando junto com a casamenteira, né, que vai levar um grupo de pretendentes para conhecer o rei, e ela vai se envolver meio que numa missão. Só que ela vai fingir que é outra pessoa para o capitão que tá escoltando essa carruagem aí com essas noivas, essas pretendentes. E ele vai botar alguém também pra observá-la, porque ele acha que ela é uma espiã e vice-versa. Então, é mó rolo, eu nem sei como explicar isso. É uma leitura agradável e me surpreendeu por conta de algo aí que eu não vou falar, porque senão é um baita spoiler. E pra mim, quando eu percebi isso, interessante. Tirando esse fato, eu achei bem ok. A protagonista, ela é bem interessante, na verdade. Ela é uma provocadora, assim, ela é uma boca suja, sabe? Ela fala mesmo e dane-se, tô nem aí. E não sou dama, gosto de usar calça, gosto de... Depois eu fui pra uma leitura que eu gostei bastante, mas ela foi diferente do que eu tava esperando, né? Que foi As Fontes do Paraíso, de Arthur C. Clarke. Nós vamos acompanhar o arquiteto Morgan, que quer construir um elevador no topo de uma montanha para ligar até uma estação espacial que vá até a Lua também. Só que no topo dessa montanha existe um templo que é, digamos, ancião. Ele tem um valor histórico gigantesco, que é o templo de Sirikanda, no país de Taprobana. E existe, assim, toda uma valorização histórica desse lugar. Inclusive tem o Palácio de Akagala lá, e tem toda a história, a gente conhece a história desse palácio, do rei, da briga entre os irmãos, da tecnologia que eles utilizavam para determinadas subidas, porque é muito grande essa montanha. E pra mim a temática é muito voltada para essa questão da astroengenharia versus a preservação histórica. Uma coisa que eu achei muito potente nesse livro, porque a gente vai ter esse debate, assim, o Morgan, ele é um arquiteto que explica em todos os termos técnicos como pode ser bem sucedido esse projeto do elevador, mas as pessoas do templo de Sirikanda negam esse tipo de apoio, elas não querem perder o templo, né? Porque lá também tem uma variedade enorme, assim, de estátuas, de coisas lapidadas na parede, tem um valor histórico muito forte e ainda tem monges lá. E aí eu fico pensando, né, até onde a gente abdica de uma história antiga para construir uma nova história? Eu amo essa questão, amo! E isso foi uma das coisas que eu achei fantásticas. Quando tinha esse momento de argumentação entre o que é importante nessa história, assim,
eu fiquei muito envolvida. O Morgan, ele tem certo crédito porque ele já construiu uma ponte que liga 2 continentes, e é uma ponte famosíssima. Ele simplesmente não acredita que ele possa falhar e que possa acontecer algum tipo de acidente de engenharia. É legal ver o quanto ele é impulsionado a esses avanços tecnológicos, como ele se sente inspirado, as dimensões de tempo assim relacionado ao projeto, né? Quantos anos isso demora, mas também percebe-se um enorme desapego quanto às tradições históricas. Então, ele meio que desvaloriza muito isso. É muito seletivo, porque ele reconhece a tecnologia antiga das pessoas que estavam lá no templo antes, ele admira isso, mas ele, se tiver que passar por cima disso, ele passa, pra poder fazer uma coisa nova. Às vezes as explicações técnicas podem ser um pouco confusas para quem não tem referência visual, para quem não conhece certos termos da área, mas eu acho que com um pouco de pesquisa assim no Google você consegue desenrolar tranquilo. E aí aqui tem muita explicação sobre essa torre, então assim, de certa forma parece um manual técnico e você fica admirado em como o Arthur Clarke pensou nisso tudo. Inclusive quando ele publicou esse livro, né, um colega meu me contou que a NASA enviou, acho que projetos voltados para isso que ele já tinha feito, coincidentemente, né, e pra ver assim o que tinha de tão semelhante, como ele realmente tinha pensado em coisas sensatas para a construção disso. Então imagina só, né? O cara publicou um livro e aí a NASA fica, cara, olha só, publicaram a nossa ideia. Não sei também se foi assim, mas a seguinte leitura que eu vou mostrar pra vocês, que eu fiz em novembro, virou uma das minhas favoritas do ano, Jurassic Park, de Michael Crichton. Meu Deus do céu, esse livro é perfeito. Eu não sei nem por onde começar. Na verdade eu não vou falar muito porque eu pretendo fazer um vídeo só dele, porque ele é incrível. Muita gente, obviamente, conhece a história por conta da franquia cinematográfica, né? A adaptação para o cinema de Jurassic Park, O Mundo Perdido, tem mais o Jurassic World, tem o Jurassic Park 3, vai sair mais filme aí e eu tô ansiosa para esses filmes, porque eu amo essa franquia e, meu Deus do céu, ler esse livro só me deixou mais apaixonada, porque aqui nós vamos ter um aprofundamento de todo esse assunto, de você trazer criaturas que viveram há milhões de anos atrás para um mundo que é totalmente diferente, novo. O que pode dar certo e o que nunca vai dar certo. Aqui tem explicação científica, tem thriller, tem descrição dos dinossauros, das estruturas, muita coisa e, meu Deus, vale muito a pena. Eu não quero falar muito porque senão eu falo tudo que eu vou falar no vídeo, então, gente, só leia. Por enquanto, leia e confia, porque, meu Deus do céu, que livro bom. Eu já comprei o outro porque eu não me aguentei. Eu vou ler com certeza o outro porque eu não me aguento. Caso tenha alguém aí que não conheça Jurassic Park, basicamente nós somos levados a uma ilha em que cientistas querem construir um parque, um tipo de zoológico, com dinossauros. Então eles criam, né, a partir de mutações no DNA, de várias mudanças genéticas, as espécies, né, específicas daqui para serem apresentadas como uma atração turística. Mas tem muita coisa ainda por trás, gente. Isso é só superfície. E, meu Deus do céu, é incrível. Em seguida eu li um quadrinho também, que foi o Diário de Anne Frank, em quadrinhos, publicado pela Record, e tá incrível também. Um quadrinho maravilhoso, muito bom, assim, voltado pro público juvenil para conhecer essa história. Os roteiristas no final falam que pegaram trechos específicos para realçar a personalidade da Anne Frank. Eles tentaram trabalhar muito isso no jeito dela e ficou muito legal no quadrinho. A arte tá muito bonita. Tem umas partes que tem muito texto, assim, que a diagramação ficou um pouco chatinha pra ler, mas tá, mesmo assim, isso é um detalhe só. Eu super recomendo esse quadrinho. E a história de Anne Frank, né, gente? É sempre interessante a gente saber, porque ela é uma grande referência aí pra muitos estudos, pra muitas histórias. E também é um registro histórico que a gente tem, né, de um dos lados na guerra. Então, é super importante e essa leitura tá incrível. É um quadrinho bem rápido de ler também, ele bem rápido. No final também ele fala um pouco sobre a fundação que o Otto Frank criou, né? O que aconteceu com cada membro da família e várias outras coisas que a gente, né, é legal saber. E tá linda essa HQ. E aí, gente, eu conheci uma trilogia. Chegou uma menina lá na livraria, mais uma que disse, você tem que ler esse livro. Elas estão me indicando muito, é porque de fato tem alguma coisa aí que tá pegando. Eu tô falando do primeiro volume da trilogia da Sarah J. Maas, que é Corte de Espinhos e Rosas. E deixa eu dizer que assim que eu peguei esse livro pra ler, eu devorei
Na primeira metade do livro eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não sei se eu tô gostando. Mas a autora, ela pega e cria algo que depois ela vai desconstruir de uma forma maravilhosa. Eu não sei nem como comentar isso, mas eu não tava botando muita fé, embora eu tenha achado interessante, porque é um tipo de inspiração, assim, no universo da Bela e a Fera. Tem esse lance da maldição, tem o lance da fera, tem o lance da menina que vai para lá e daí tem todo um rolê. Nesse livro nós vamos conhecer a Fairy, que é uma menina muito pobre e ela basicamente é o sustento da família. Ela tem habilidades de caça, então ela acaba saindo no inverno para conseguir caçar alguma coisa para alimentar a família dela, que é composta pelo pai e duas irmãs, né? A mãe morreu. E o pai, ele é meio que inútil, digamos assim, por determinados motivos. E as irmãs, elas não querem trabalhar, elas saíram de uma realidade rica para uma realidade pobre, então... E a Fairy, ela... O Fair, um dia mata um feérico, que é o quê? É uma criatura que se transforma em lobo ou um outro tipo de besta, só que ela tem também a forma de um ser humano. E esse território do lugar onde a Fairy mora é dividido entre as terras humanas e as terras feéricas. As terras feéricas existem várias cortes. E aí, esse feérico que ela matou pertence a uma corte. E quando ela mata esse animal, ela recebe uma visita de um outro feérico que tá pé da vida e vai lá e diz que ela quebrou um acordo de paz e que se ela não for com ele, ele vai estraçalhar tudo. E aí ela vai, né, enquanto uma heroína, ela vai e parte com ele. Dentro dessa outra realidade, ela começa a ver que tinha muita mentira que era contada ali na sociedade humana, digamos assim, sobre os feéricos. E aí ela se depara com novas descobertas, novas pessoas, novas criaturas, demônios, realidades, tretas. Ela descobre que essas pessoas estão amaldiçoadas, né, nesse determinado território, e aí ela se envolve numa treta barra pesada. Só sei que até uma parte do livro você não fica tão envolvido. Eu não fiquei tão envolvida, tem gente que ficou, obviamente. Mas depois que a autora vai lá e desconstrói uma determinada coisa, meu amigo, eu me apaixonei. Assim que eu terminei o primeiro volume, eu fui para o segundo volume. Sim, é Corte de Névoa e Fúria. E é um calhamacinho, né? Tem mais de 500 páginas e eu devorei ele também. Não vou falar muito sobre ele por conta, né, dos spoilers, mas basicamente ela aprofundou essa desconstrução que ela fez no primeiro, que eu mencionei já, e é maravilhoso, é maravilhoso. Eu gostei demais do segundo volume, demais. Já pulando para as leituras de dezembro, já digo que o terceiro volume dessa série, da trilogia, foi a primeira leitura, então, né... Amei o terceiro livro também, acho que foi um desfecho maravilhoso. Os personagens dessa trilogia são incríveis. Sim, o terceiro volume se chama Corte de Asas e Ruína e é tão bom quanto os outros. Tem aí acho que umas 700 páginas, mas se você gosta da história, você devora. Tem uma narrativa muito boa. É uma trilogia que é para maiores de 16 anos, então tem algumas partes hots, que eu gostei bastante. Personagens muito bem construídos, muito legais, cativantes, conflitos cativantes. Ela construiu um mundo muito interessante, a relação das cortes, todo o conflito, o que há por trás, como resolveu, como não resolveu, o que ficou em aberto. Eu adorei. Fiquei muito feliz por ter dado chance a essa trilogia. Pensando que poderia gostar da outra série que veio antes, né, da mesma autora, Sarah J. Maas, acabei lendo Trono de Vidro e não gostei tanto. Trono de Vidro vai contar a história de uma assassina chamada Celina que, quando era mais nova, perdeu o pai. Ela acabou sendo treinada por um mestre aí dos assassinos, de uma liga de assassinos. Então ela é muito, muito incrível enquanto assassina, uma das mais conhecidas no reino. Só que ela é pega e enviada para Salinas, que é como se fosse uma prisão onde ela tem que trabalhar nas minas de sal. E lá ela passa um bom tempo. Até que o rei que enviou ela para lá abre um tipo de torneio com vários outros assassinos, meio que patrocinados por pessoas da corte, pra ver quem é que sobrevive a todas as tarefas pra virar o assassino particular do rei. E o filho do rei vai atrás da Celina porque ele quer apostar nela e aí ele traz ela pra corte. Então a gente vai acompanhar toda a questão psicológica da Celina por estar lá pra ser a assassina particular do cara que arruinou a vida dela. E aí ela conhece o príncipe e conhece também o general, né, principal lá da guarda real. Acaba meio que tendo um triângulo amoroso aí,
mas eu confesso que eu não me envolvi muito, porque cria-se um hype enorme em relação ao fato dela ser assassina, ser a melhor assassina, a assassina. Tem coisas que ela faz que você não consegue acreditar muito que ela é essa assassina toda, assim que dizem. Então, eu fiquei um pouco decepcionada nessa parte. E aí, de repente, eu leio o segundo, mas não tô prometendo não. Saindo um pouco da Sarah J Maas, né, que eu já falei muito aqui, a outra leitura de dezembro foi O Grande Gatsby, tipo, nada a ver, assim, com o que eu tava falando. Mas O Grande Gatsby eu não tinha lido ainda, e fui com toda a sede ao pote, né. Gostei do Grande Gatsby. Eu queria só, acho que, ter conhecido um pouco mais o Gatsby, porque eu senti que eu não conheci tanto ele, na verdade. Eu achei interessante os costumes que foram retratados aqui, acho que é um bom livro, inclusive, pra esse tipo de registro. Eu gostei do Gatsby, eu achei ele muito cativante. A Daisy, nem tanto, assim, não achei ela tão cativante, não. O legal é que a gente vai acompanhar esse reencontro do Gatsby com a Daisy a partir de um olhar de um terceiro personagem, que é o Nick. O Nick é amigo da Daisy, aliás, o Nick é primo da Daisy. O Nick acompanha esses dois e é através dos olhos dele que a gente vai vendo tudo que acontece. Então a gente também adentra a mente do Nick e as perspectivas dele sobre o Gatsby e a Daisy. Eu gosto desse tipo de narrativa, eu acho interessante quando a gente tem que confiar no narrador sobre quais são as verdadeiras intenções dos personagens ali, que a princípio são protagonistas. Então é isso, galera. Nossa, essas foram todas as minhas leituras do último trimestre. Como eu já falei, né, vai sair vídeo do H.P. Lovecraft e do Jurassic Park, então ainda não vou falar tanto. Eu sei que eu falei muito rápido, mas serviu mesmo mais pra despertar talvez a curiosidade em algum desses livros pra vocês e pra deixar registrado aqui as minhas leituras, porque eu gosto desse tipo de vídeo, gosto de fazê-los e os próximos não serão atrasados. Vou me esforçar ao máximo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha e, pra eu não esquecer, segue a página do canal no Instagram, que agora eu comecei, não tem muitas fotos, mas vamos lá, a gente vai alimentando ao longo do ano. Vou deixar aqui embaixo também a @guerráquea, que é a palavra terráquea com guerra, que é o meu sobrenome. Que criativa! Muito obrigada por me assistir até aqui e desejo a todos boas leituras.